Oi, gente, boa noite. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, a Juliana, e a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar, que é sobre conversão. O que é ser um novo convertido? E aí a gente vai dar algumas informações para vocês. A Juliana vai contar um pouquinho do testemunho dela também. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu curtir e compartilha com todas as pessoas que você acha que esse vídeo pode edificar. Queria agradecer por ter vindo. Gente, por que eu chamei a Juliana para fazer o podcast? Porque ela é a pessoa que eu conheço, que ela é uma referência em matéria de conversão. E o que é se converter? É você estar indo num caminho, é você estar indo numa rota e você convergir, você mudar a sua rota e mudar a direção da sua vida. E é por aí que eu quero começar. Onde você encontrou Jesus? Como que foi esse encontro? Então, é, no começo eu achava que eu não estava no fundo do poço, mas estava, né? Você achava que estava tudo bem? Achava que estava tudo tranquilo, mas não, porque assim, há um tempo, uns dias antes de eu decidir Ir para ir a na igreja pela primeira igreja vez? pela primeira vez, eu estava assim, me entregue ao álcool, né? Eu achava que eu não era viciada, mas era, né? Você Hoje era eu da sei igreja que católica. sim. Eu, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre frequentei a igreja Se católica. batizou, Eu ia com batizei frequência. e fiz a primeira Eucaristia. E não fiz porque na igreja católica a gente batiza, faz a primeira Eucaristia e depois crisma, né? São 7 sacramentos e aí, no caso, tem os demais. E eu não crismei por, acho que era mesmo uma coisa que o Espírito Santo ficava sempre me tocando, porque eu ia na igreja católica, mas eu não era aquela frequente. Eu falo que a gente não tem que culpar a religião, Sim. né? Porque, na verdade, alguma coisa fazia com que eu não fosse frequente na igreja. Pelo fato de você não ter crismado, você também não pôde casar na igreja católica. Não, eu fui casada, na época que eu casei, Só no civil. eu foi só no civil. Eu, na época, o pai do meu falecido esposo, a família dele era evangélica, mas ele não era. E eu era católica. E assim, como eu sou filha única e a minha mãe é muito católica, eu achava, né, que eu não tinha que casar em outra igreja sem fosse a igreja católica. E eu também não fazia muita questão, né? Ter um Muita casamento gente religioso. sonha, fala assim, nossa, eu preciso de ter um casamento e tal. Eu não sonhava, eu casei porque na época eu era muito nova, minha mãe falou que eu tinha que casar, senão eu não ia sair de casa e eu queria casar e casei. E aí eu Seus filhos casei, foram batizados na igreja católica ou não? sim, todos os dois. Eu sempre fui católica, né? Eu sempre fui católica de ir na igreja todo domingo. Não ler Mas a não é uma igreja, Bíblia. não é uma católica de ler a Bíblia, de se aprofundar. Na verdade, eu acho que quase nenhum católico é, né? E aí, Salvo assim, raras exceções. e eu sempre queria buscar mais, né? Aí, às vezes, eu ia na carismática, né? Cheguei em São Gonçalo, em Molevade. Você chegou a passar pelo processo de libertação lá? Eu fui na missa de libertação do Padre Carlos, que era um dia inteiro, né? Só que assim, eu gostava, aquilo me atraía mais, me atraía, do que ir à missa. Porque a missa, sinceramente, Não te tocava. é, parece que era uma coisa assim, que não me atraía tanto, Então você né? estava na igreja, mas Eu sentia ia, esse vazio. esse ano eu estava muito sedenta, eu estava querendo muito buscar Deus, buscar algo. E eu cheguei a fazer a minha matrícula na Crisma, na Igreja Católica. E cheguei aí no primeiro dia. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assim fora, porque a Crisma, geralmente, os adolescentes fazem a Crisma, né? Você estava meio fora de faixa. Aí a minha faixa estava passada, né? Aí eu fiquei assim, aquele monte de jovens lá,
E assim, no primeiro dia, que eu fui só o primeiro dia também, não fui mais. E aí eu fiquei assim, né? Fiquei me sentindo assim, O que eu tô fazendo aqui? um peixe fora d'água e eu não fui mais, né? Não fui mais em nenhuma das reuniões que tinha. E como que a Juliana, católica, apostólica, romana, chega na Remida? Então, aí assim, igual eu falei, esse ano eu estava meio sedenta e estava procurando buscar mais. E eu ia na igreja, algo assim, eu estava me sentindo um vazio. Você chegou em outra antes da Remida ou não? Não, não. Eu já tinha ido há muito tempo atrás, né? Mas não agora, não. Aí assim, eu conversando, né, com uma cliente minha, que ela conversando comigo, ela me falou com relação à igreja remida, e assim, eu fiquei, né, curiosa, mas não fui. E aí teve um encontro que aconteceu em abril, acho que foi na festa do filho, não lembro mais a data, foi certinho, foi em abril. E eu cheguei a dar meu nome, cheguei até a falar com ela que eu iria, sem nunca ter ido na igreja. Que legal! Sem nunca ter ido na igreja, eu falei com ela assim, não, eu quero ir nesse O que ela te falou do encontro que te fez tipo assim, Não, eu quero esse não sei, negócio? só que ela falou encontro, que tinha Encontro que eu com entendi Deus. que era um retiro. Você tirar um retiro para poder aprender de Deus. Até então eu entendi que era isso. E assim, sem ela me falar muito, porque ela não me falou. Mas com a sede que você já estava, você falou, Eu pensei assim, nossa, é isso que eu estou precisando. De eu tirar um tempo para poder estudar a palavra, né? E para me entender. E aí eu fui e falei com e ela também me convidou, né? Porque hoje eu entendo que a gente tem muita vontade que as pessoas vão. E aí ela me convidou e eu falei com ela assim, não, eu vou. E dei meu nome, na época me parece que eu dei a entrada, eu não cheguei a pagar não. E quando foi na sexta-feira, que era o dia do encontro, na semana do encontro, lá na empresa onde eu trabalho, marcaram uma reunião. Só que era uma reunião assim, que se eu quisesse realmente ir, tinha como eu ir, né? Só que aí, como eu já falei, eu tinha um fraco pela bebida, era no mesmo dia da festa do vinho. Aí você teve que escolher. Não, aí eu já falei com ela que eu não ia por causa da reunião lá da empresa. Só que na verdade eu fui para a festa do vinho, né? E aí eu falo que foi o transbordar do copo, porque eu não fui no encontro, nunca tinha ido na igreja, fui na festa do vinho, fui um dia só, na sexta-feira só, mas os demais dias eu bebi todos em casa. Mas na festa do vinho você chegou a se embriagar ou não? Sim, também cheguei a embriagar. Foi a última festa que você foi e desfrutou da bebida, gostando de chegar a embriagar. Foi nesse último dia. E até porque eu sempre gostei de beber, mas eu nunca gostei de beber assim no público. Eu sempre gostei de beber em casa. mais verdade. Só que nesse dia eu fui na festa do vinho, bebi. Quando eu cheguei em casa, dormi no outro dia, bebi o dia inteiro, quando foi no outro dia também, então assim. Estava sedenta. Aí foi assim, né? E aí foi aonde que depois, quando a gente bebe muito, a pessoa que já bebeu vai concordar comigo, depois vem a ressaca, né? Moral. E a ressaca moral é onde que você cai a ficha e fala assim, nossa, o que está acontecendo na minha vida? E aí eu fiquei assim, né? Meio que pensativa, várias coisas que tinham acontecido na minha vida, que já aconteceram na minha vida. E aí ficou esses 3 dias e assim, eu tenho a minha sogra que ela é como se fosse minha segunda mãe. E eu fui na casa dela, ela sempre me falava com relação à bebida e ela não quis conversar comigo, mas depois ela me chegou para mim e falou assim, agora a situação tá ficando feia, porque o Leléu falou que se você continuar desse jeito, ele não vai continuar com você. Leléu bebe? Ele não bebe do jeito que eu bebo. Ele bebia, né? Que hoje também não bebe, graças a Deus. Ele bebia, sabia beber, né? E eu não.
E não é que eu bebia muito, eu acho assim, que eu cheguei ao ponto de que, dependendo, a bebida também, dependendo do seu estado emocional, Ela te ela toma te mais toma rápido. mais. Então, assim, às vezes eu não bebia muito, mas né, eu queria ficar pouco. fora de si, né, com a bebida. E aí chegou o ponto que eu falei assim, poxa, eu já perdi várias coisas, eu cheguei a perder emprego por causa de, não assim, de ficar bebendo, mas assim, de você não ter responsabilidade de fazer, de querer ficar só dentro de casa, não querer sair, isso aí é uma depressão, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí, depois que ela falou isso comigo, eu falei assim, nossa, o que mais que eu vou perder, né? Eu não tô ganhando nada com isso. Não tô ganhando nada com bebida. E sempre quando eu falava que eu ia parar de beber, Aconteceu alguma coisa. não, eu me camuflava. Igual, por exemplo, quaresma. Eu falava que eu não bebia quaresma. Só que aí eu tomava cerveja sem álcool. Aí sempre era assim, e às vezes eu ficava me sabotando, eu mesma, né? Aí eu peguei e falei assim. Aí eu falei assim, gente, quer saber? Eu vou ir nessa igreja. Vou ir nessa igreja. E sempre quando eu buscava, às vezes eu estava com algum problema, eu achava que eu tinha que ir na igreja ou buscar por causa daquele problema, né? E aí, assim, passou, não foi assim, naqueles dias que aconteceu essa bebidaiada, que no próximo dia eu fui na igreja, passou, mas eu fiquei com aquilo, sabe? Ah, por que eu não vou na igreja? Por que eu não vou? E aí meu filho veio e me Aquela falou. semente que foi plantada no seu coração caiu em solo E fértil. eu acho que essa semente foi plantada porque eu fiquei com aquilo no meu subconsciente. Nossa, se eu tivesse ido no encontro, não tinha acontecido isso. Eu tinha ficado 3 dias lá, não tinha acontecido essas coisas, eu não tinha tido aquela ressaca, aquela coisa de ficar pensando o que foi que eu fiz. Então, isso também foi uma sementinha, né? Porque eu acredito, hoje eu sei que foi o Espírito Santo que estava me incomodando. E aí meu filho me chamou para ir na igreja e ele falou comigo assim, não queria ir na igreja católica, eu queria ir na igreja evangélica. E aí eu lembrei do convite que um dia eu tinha sido feito. E aí nós fomos na igreja e quando eu cheguei lá, essa amiga minha, que é miséria, ela me viu, ficou até feliz, porque eu nem tinha comentado com ela que eu ia na igreja, então ela ficou feliz. E aí depois meu menino foi e não quis ir mais também. Só que aí eu achei diferente, porque quando eu cheguei lá, e assim, eu senti uma coisa diferente na igreja. Tem Uma coisa um ambiente ali que é diferente. Então, assim, não é uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, né? Apesar de que eu nunca tinha ido tantas em outras igrejas evangélicas. Mas eu senti uma coisa diferente. E eu senti que naquela noite o Espírito Santo falou comigo lá. Na verdade, toda vez que eu vou no culto, ele fala. Até hoje. Então, assim, e aí depois ele não foi, mas eu fui, e assim, e eu acredito que o Espírito Santo ele falou comigo no meu primeiro culto, na primeira vez que eu fui, porque depois disso eu nunca mais deixei de ir. E eu fico incomodada, sabe? Quando acontece alguma coisa que não dá para ir, e aí assim, parece que tá faltando alguma coisa. Então, a partir do momento que eu cheguei lá, que eu me senti num ambiente diferenciado, eu queria ver, aprender mais. E, e aí foi quando eu fui na célula. Na primeira vez que eu fui na célula, eu não fui na célula, que é a minha célula hoje, né? Foi em outra célula, me senti muito bem. Eu também sei que o Espírito Santo me usou lá, porque se tinha uma coisa que me atrapalhava de ir na igreja, às vezes, é a questão do casamento, do meu companheiro, a gente não ser casado, eu pensava assim, ah, mas se eu for na igreja, eu não vou poder frequentar, porque na igreja evangélica eu não vou poder, porque eu não sou casado. Então, aí naquele dia, o testemunho que foi falado lá, foi sobre isso. Aí eu fui lá e vi o testemunho, então eu sei que o fato de eu ter ido naquele dia, naquela célula, foi uma coisa que também foi uma providência do Espírito Santo para me mostrar que não era nada disso. Só que eu queria ir na célula de novo, porque foi lá que foi feita a minha inscrição pelo meio do encontro,
E eu nem conhecia ninguém, não sabia de nada, eu queria ir. Eu achava, né? E fui, me senti muito bem. E hoje eu entendo por que eu estou naquela célula. E É bem, então. amém. Amém. Eu entendo por quê, né? Porque eu tenho a Fernanda como minha discipuladora e eu falo que eu sempre fui muito intensa nas coisas que eu faço. Às vezes isso é bom e às vezes não é, mas eu sempre fui muito intensa. E a Fernanda, ela é também muito intensa. E como a gente tem que se espelhar na nossa discipuladora, hoje eu entendo por que ela é minha discipuladora. E aí foi assim meu chamado, né? Houve essa sua questão com a bebida. Foi difícil para você? Porque a partir do momento que você começou a frequentar a igreja, a célula, que você entendeu que aquilo não era correto, como que foi esse processo Foi uma de se coisa desligar? instantânea. O Espírito Santo ele é tão maravilhoso que a partir do momento que eu entendi o chamado dele, que foi a primeira vez que eu fui na igreja, foi uma coisa que aconteceu comigo que a princípio eu não conseguia entender. Né? Porque, igual eu falei, antes eu tentava parar de beber, não conseguia. Às vezes eu ficava um tempo tomando cerveja sem álcool. E aí, quando eu fui na igreja, na verdade, hoje eu entendo que o meu chamado é para mim ser o pilar da minha família, né? E através de mim é que eu vou conseguir fazer com que as coisas que eu vejo que não está conforme, né, é para ser feito, que vão acontecer. E a primeira coisa que eu sinto é a questão da bebida, que é um vício. E através, o Espírito Santo ele tocou em mim de uma tal forma que quando eu via cerveja, até hoje, quando eu vejo cerveja, eu sinto náusea. Eu tenho náusea. E aí, assim, nos primeiros dias, meu companheiro falou assim, isso é fogo de palha. Na hora que você vê cerveja... Porque a partir do momento que você foi na igreja, você não experimentou mais. Não. Depois do primeiro dia que eu fui na igreja, nunca mais eu bebi. E não foi uma decisão, foi uma falta de vontade. Foi uma coisa que se eu via cerveja, eu não tinha vontade de beber. Entendeu? Não é porque ninguém chegou para mim e falou assim, porque você está frequentando a igreja, você não vai poder beber mais. Não. O Espírito Santo ele simplesmente falou assim, não é isso que estava te deixando deprimida, que estava fazendo. Então, a primeira coisa que eu vou tirar de você é isso. E ele tirou de uma tal forma que eu não consigo. Se eu vejo a cerveja, às vezes me dá náusea, é uma coisa que eu não sei explicar. Mas eu não sinto vontade nenhuma. Então, assim, as pessoas que convivem comigo, as mais próximas, né, que sabiam como que eu era com relação à cerveja, hoje sabe que realmente isso aí foi a primeira mudança que ele fez na minha vida. Foi a questão, é uma coisa que eu não sei explicar, que ele tirou, foi uma cura. Foi uma cura que ele fez simplesmente pelo fato de eu ter ido na igreja. E aí, através dessa cura, você acha que o Leléu foi alcançado? Porque o seu casamento, pelo que você falou, estava prestes a acabar. Quando você foi para a igreja e parou com a bebida, o Leléu começou a se aproximar. Na verdade, ele começou a ver mudança. Sim. Né? Ele começou a ver mudança. Porque aonde há conversão, há mudança. Se não mudar nada. Ele era uma pessoa, tanto que ele chegou para mim e falou assim, eu não entendo você. Você ia na igreja todo domingo, agora você está indo em outra igreja. Tipo assim, né? O que aconteceu? O que aconteceu? O que está acontecendo? Porque você todo dia de manhã levantava e ia com sua mãe na missa. Agora você já está indo em outra igreja. E o que está acontecendo? Então, assim, a primeira coisa que ele falou, eu falei assim, não. Eu fui na igreja, gostei da forma que ela na igreja, eu me sinto bem lá e eu tô gostando. E eu tô querendo continuar lá. E aí eu parei de ir na igreja católica. E assim... Sua mãe chegou a ficar chateada? Na verdade, eu acredito que sim, né? Mas ela não falou nada? Não, ela chegou pra mim falar assim, eu não tô gostando de ir na igreja. Mas depois que ela viu a minha mudança também, aquilo ali pra ela foi muito bom. Porque a igreja em si, ela mudou o chamado. A primeira coisa que aconteceu foi a questão da bebida e outras coisas, que eu era uma pessoa muito depressiva. Porque, assim, quem me conhece, meus clientes, as pessoas da rua, quando eu falar isso vai te assustar.
Por quê? Eu sou muito comunicativa, eu falo muito, mas no meu interior, no meu íntimo, eu era uma pessoa que se sentia sozinha, né? Então, assim, uma pessoa que se sentia bem somente quando estava trabalhando. Por quê? Porque era ali onde que eu me encontrava. Mas a partir do momento que eu estava em casa, eu me sentia uma pessoa só, uma pessoa que não tinha amigos, uma pessoa que não tinha ninguém, assim, né? Era uma pessoa sozinha. E as minhas amizades eram as amizades do meu marido, né? E chegou um ponto um dia dele falar assim, engraçado que você não tem amigos, seus amigos são os meus amigos. Só que assim, hoje, da primeira vez que eu fui na igreja e tudo, eu senti que o meu amigo é Jesus, meu amigo é Deus, meu amigo é o Espírito Santo, os três é um só. E assim, para mim, o meu amigo é ele. Só que ele também, através da minha conversão, me deu uma nova amizade. Então, assim, eu fiquei muito surpresa no dia que você me chamou para ir no seu aniversário. Porque, assim, às vezes as coisas aconteciam por conveniência. Porque ela é esposa de Leléu, então vou chamar ela para o meu aniversário. E aí eu chamei você e não chamei. Então, porque ela é representante dali, eu vou chamar ela por aí. Então, assim, sempre era uma coisa por conveniência. E a primeira coisa que aconteceu foi essa questão, né? Eu senti muito importante. Porque eu tenho uma segunda família, porque eu também sou filha de um relacionamento, né? Meu pai, eles não foram casados, então assim, eu sou filha única, os meus irmãos só por parte de pai, eu fui encontrar eles depois, então assim, eu sempre me senti muito sozinha. E depois que eu comecei a ir na igreja e que eu comecei a participar da célula, eu percebi o quanto é importante a presença de Deus na nossa vida. Porque através de Deus, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas que exagero, vai fazer 3 meses que você está frequentando a igreja, isso tudo. É assim mesmo. As coisas acontecem, parece que coisa de um mês, parece que já tem 10 anos, entendeu? As pessoas que estão lá na célula comigo, a gente sente como se fosse uma família mesmo. Mas eu acredito que pela sede que você tem, pela liberdade que você dá ao Espírito Santo, porque Deus ele não arromba o coração. Não. Então, se você não tivesse dado essa liberdade, se você tivesse sido uma nova convertida rasa, tipo assim, eu só vou na igreja, mas eu não quero compromisso, porque eu acredito você não teria hoje eu consigo entender mais ou menos isso. Acho que eu ainda tenho muito que aprender, claro. Só que, assim, a minha intensidade fez com que eu aprendesse algumas coisas. E, assim, hoje eu sei que não é só questão da Igreja Católica. A Juliana ficou 44 anos, já vou fazer 45, na Igreja Católica e nunca teve essa sede. E agora, com esse pouco tempo que ela está convertida, ela tem essa sede. Por que isso? Porque lá eu sinto a presença do Espírito Santo, mas eu acredito que na igreja, lá, eu acredito, não sei se na Remida mesmo, pode ter pessoas que vão à igreja, frequentam a igreja e não tem essa sede, né? Isso então, é muito particular de cada um. Porque o Espírito Santo, ele é muito educado. Ele não vai... Eu entendi que a partir do momento que você clama por ele, você chama ele, você abre o seu coração para ele, é como se fosse a sua casa, como se fosse aqui o seu salão. A partir do momento que você abre a porta para o cliente, que você recebe ele, ele vem e vai estar, né? Você está sendo anfitriã. Agora, a partir do momento que você não convida, que você não chama, como é que você vai chegar num lugar, né? Como é que você vai na minha casa sem eu nunca te convidar? A palavra de Deus fala, né, que Jesus está à porta e ele bate. Então, se ele está à porta, ele está do lado de fora. Então, se nós não abrimos, ele não vai entrar. Nós somos anfitriãos. Nós somos a igreja. Então, não é ele que não quer estar dentro. Isso, então, nós não queremos que não deixamos. Então, assim, não é a igreja A, B ou X que vai te salvar. Você, é o seu interior que você tem que chegar, abrir, fazer aquele convite, aceitar o convite dele. Né? Tinha alguma coisa, além da bebida e do fato de você não ser casada, que te prendia? Você falava assim, não,
se eu for para a igreja eu vou ter que parar com isso, vou ter que começar com aquilo. Você via as pessoas evangélicas como pessoas assim, não quero ser assim? Não, nesse ponto, não. Na verdade, a principal coisa que eu acho que me deixava na igreja católica era o fato da minha mãe, né? Aquele vínculo que eu tinha de todo domingo ir lá na casa dela, buscar ela, levar ela na missa. Então, isso aí era a principal coisa, né? Era eu ir lá, então eu achava assim, que a partir do momento que eu parasse de fazer essa rotina, era como se eu estivesse desobedecendo ela, como se eu estivesse contrariando ela. Só que eu entendi que Deus está assim. É difícil para a gente, né, entender que Ele está acima da mãe da gente, dos filhos da gente, do marido, mas eu entendi que o chamado dele, para mim, era mais importante. E assim, ele também foi tão tremendo comigo que eu achava que ela ia ficar chateada comigo, que ela ia, né, ficar sem ir na igreja, que ela já foi até bom para ela, porque através disso ela conheceu pessoas que vão lá, levam ela na igreja, busca. Mas eu sempre falei com ela, mãe, se você quiser eu te levo, espera acabar e te busco. Mas ela falava, não precisa, vai sair lá da sua casa e vir buscar, não precisa. Só que isso também foi bom, porque ela conheceu outras pessoas, ela também começou a ter independência dela, né? E eu vi que não tem nada demais. E o que me deixou mais feliz foi o meu companheiro, que ele nunca ia na igreja nenhuma. Nunca ia, né? Ele não tinha nenhuma vida. Nada, nada. E até a mãe dele um dia chegou para mim e falou comigo assim, eu acredito que ele nunca vai acontecer na igreja, você pode chamar, mas ele não vai. Então, assim, a primeira vez que ele foi, para mim foi muito importante, né? Porque, querendo ou não, a gente se sente... A gente sonha com isso, né? De sonho. Estar os dois. Isso, tanto que eu falo com ele, né? Que o banco, a cadeira dele sempre tá lá, e eu sinto falta quando ele não vai. Mas para mim foi muito importante, porque quando eu percebi o chamado dele, como eu era o pilar da minha família, eu vi que foi através de mim que eu consegui fazer... Seu posicionamento. Do meu posicionamento, a partir do momento que eu comecei a buscar, que eu comecei a entender, que eu comecei a mudar, não só a questão da bebida, mas até mesmo o Espírito Santo. Às vezes eu fico vendo, sabe, as pessoas falarem assim, a mudança acontece porque o pastor deve chamar vocês lá e deve fazer uma lavagem cerebral, sabe? E eu nem nunca conversei com um pastor, sabe? E assim, tinha coisas que eu falava com o Fernando que era muito válido fazer meu discipulado essa semana. Então, assim, realmente é o Espírito Santo que te mostra. Isso, é porque você tem uma sede, você tem uma vontade, no meu caso foi assim, de buscar, de tentar entender, de ir nos cursos, de ir na célula e tentar entender e sempre está querendo buscar, e aí através disso aí a gente vai mudando. E aí, já converteu? Já batizou? Já batizei. Já foi batizada pelo Espírito Santo? Agora e essa sede, essa fome? Como é que tá? Ainda falta muita coisa, porque às vezes eu fico pensando assim, gente, eu vou num culto e aí é ministrado uma coisa e aquilo ali, eu falo assim, não, mas isso aí não aconteceu comigo ainda. Ainda tem que... O que está acontecendo de errado, né? Então, assim, eu tento buscar. E eu sei que isso não vai... Uma coisa que eu até brinco com vocês, que eu falo que eu quero ser nova convertida pro resto da vida. Porque é muito bom. E às vezes, quando eu não estou me sentindo nova convertida... Às vezes, quando eu estou sentindo, por exemplo, que eu falo assim, gente, será que hoje eu vou no culto? Porque, assim, é impressionante. Você precisa. Eu preciso. É como se fosse uma pessoa que quer receber mais, quer estar lá. E, assim, às vezes, eu falo que... eu até comentei com o Fernando, que eu falei assim, gente, às vezes tem um chamado, fala assim, às vezes o pastor faz um chamado e fala assim, não, para mim não precisa. E aí, no último culto,
a irmã chegou para ministrar em mim coisas que eu precisava de falar, que não era ela que estava falando, era o Espírito Santo. Então, assim, eu sinto que eu tenho que ir. Eu preciso de ir. Eu vejo que essa sede que você tem, ela chega, brilha assim aos olhos, porque todo mundo que fala com você sente muito essa presença de Deus. Quando foi a primeira vez que você ouviu nitidamente a voz de Deus? Foi no seu batismo com o Espírito Santo? Não. Na verdade, o meu batismo do Espírito Santo ele aconteceu antes do meu batismo. Uhum. Então, assim, eu fiquei surpresa, porque eu não entendi, né? Que era eu não sabia que era o batismo, não sabia. Porque, na verdade, o que estava me deixando, me questionando, era a questão em falar em línguas, né? Você queria ou você não queria? Não, eu ficava curiosa. Eu não posso dizer nem se eu queria, nem se eu não queria. Curiosa, tipo assim, será que é de verdade? Será que eu consigo? Não é que eu era incrédula. Eu achava que aquilo ali era exagero, às vezes. Entendeu? Para ser sincero. Às vezes eu pensava assim, gente, será que isso acontece? Pra quê, né? Não é pra quê. Às vezes eu ficava pensando assim, será que isso é verdade? Não é questão de incrédulo, de eu não crer que aquilo ali estava acontecendo. Às vezes eu achava que a pessoa estava exagerando, que aquilo ali não estava acontecendo. E eu pensava assim, aquilo ali não vai acontecer comigo, porque eu não vou. Eu não sou assim. Eu acho que isso, eu ficava assim, não é que eu não queria, não é que eu não queria, é que eu pensava assim, não, isso não vai acontecer comigo, porque eu não sou assim, eu tento buscar, eu tento falar, eu tento entender o que é a palavra, mas eu não entendo. A minha maneira. Eu não entendo nada do que eles estão falando. Então não vai acontecer comigo. E o Espírito Santo ele é maravilhoso, nossa. E assim, eu sempre busco, quando eu estou no culto, que começa o louvor, antes do culto, quando eu estou indo para o culto, às vezes quando eu estou trabalhando, quando eu estou dirigindo, eu sempre vou buscando. Então, assim, às vezes às vezes não, sempre quando eu estou indo para o culto, eu já começo a buscar. Quando começa o louvor, eu já começo a pedir o Espírito Santo para vir, para estar comigo, sempre peço ele para estar comigo. E aí eu sempre busco, no louvor eu sempre fiz isso. E naquele dia, em especial, e assim, essa questão do falar em línguas, eu ficava pensando que isso não ia acontecer comigo. E aí, sempre querendo buscar mais e pedindo a presença do Espírito Santo comigo, e de repente, Fernando chegou para mim e falou assim, filha, sou eu. Na hora que ela falou assim, eu senti que não era ela, era o Espírito Santo. Você reconheceu. E assim, foi assim, ó. E ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que assim, eu fico emocionada porque ele fez aquilo comigo naquele dia para me mostrar que ele é ele. E que se eu estou pedindo ele para estar na presença dele, buscando ele, ele me mostrou, então tá, eu estou te mostrando o que eu sou capaz de fazer com você. Que a partir do momento... Quando você viu... Na verdade, eu achava que eu não estava no meu corpo. A sensação que eu tinha era essa. Que eu comecei a falar em língua, eu comecei a falar, e eu não conseguia parar, e era como se eu estivesse do lado fora do meu corpo, vendo o que estava acontecendo. E aí eu não conseguia parar de falar, e eu continuei falando, e não conseguia parar. E aí, de repente, eu caí, e ele mostrou para... E eu tentava levantar. Eu ficava assim, o seu natural, o meu natural, ele queria que eu levantasse. E aí, e ele não deixou eu levantar. Eu continuei deitada e assim, tentando, e falando em língua sem parar. E até o momento em que, eu nem sei precisamente quanto tempo foi, mas eu acredito que deve ter sido muito tempo. Até o momento que eu falei no meu subconsciente com ele. Eu já entendi o que o Senhor quer para mim, eu já entendi que o Senhor está comigo e que é da forma que eu já entendi. Aí, quando eu falei no meu subconsciente que eu estava entendendo o que estava acontecendo, né, que ele tinha o domínio sobre a minha pessoa.
Você reconheceu. Eu reconheci que ele tem o domínio sobre a minha pessoa, não é eu que tenho. A partir do momento que eu reconheci isso, eu consegui levantar. Só que aí eu consegui levantar muito embriagada. Muito mais do que em pé. Muito mais embriagada. Tanto que na hora de ir embora, eu ia da Carol, tô dizendo, eu falei assim, eu acho que você vai ter que levantar. Só que assim, e aí eu entendi o que era. Porque ele lança no coração da gente, através daquilo ali, do falar em língua, dele estar com a gente, eu consegui no outro dia lançar um perdão que eu achava que eu não ia conseguir lançar. E aí foi aonde que eu entendi o que é mesmo. Você estar na presença do Espírito Santo, você querer ele com você. Porque às vezes a gente complica tantas coisas e na verdade ele é só o amor. Ele é o amor. Ele é o amor. A palavra mais completa de você falar, que eu entendo, é isso. Que através do amor você consegue outras coisas. Você teve noção que aquele dia você foi batizado pelo Espírito Santo ou não? Depois que vieram te contar. Na verdade, aquele dia, para mim, ele quis me mostrar que eu ia falar em línguas. Aquilo ali. Que aquilo era ele, que ele era ele, que ele tinha controle sobre a minha vida. Isso aí que eu entendi naquele dia. E tanto que no outro dia eu consegui lançar um perdão, porque eu estava assim, tão anestesiada, tão amável com todo mundo, que Quem sou eu para não perdoar alguém? Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para criticar? Quem sou eu para. Né? Assim, foi mais ou menos assim que ele fez comigo. E aí, quando eu cheguei no culto à noite, que você falou? Acho que foi. Te deu parabéns. Me deu parabéns que eu tinha sido batizada assim, mas como assim? Como assim eu fui batizada? O meu batismo ainda vai acontecer depois do encontro. Eu nem fui no encontro ainda. Aí eu peguei e fiquei assim, né? E aí eu falei, tá. Aí eu fui entender, né? E aí, através disso aí, todas as vezes que eu tô no louvor, às vezes em casa sozinha, eu consigo falar em línguas. Então, assim, é uma coisa que ele fala que é o domínio, né? Que eu entendo, que é uma forma que eu falo com ele. E eu sei que pode ser que vai acontecer outras coisas que eu ainda nem espero ainda, que vai acontecer, mas eu estou pronta para isso, porque eu quero mesmo, né? Sempre estar com ele, sempre ter a presença dele, sempre transbordar dele, porque assim, é muito maravilhoso, não tem explicação. E são coisas que eu não consegui achar nunca na minha vida. E aí, às vezes a pessoa fala assim, então tá bom. Né? Quem tá vendo e vai falar assim, então tá, então quer dizer então que é ser sobrenatural. Não, é saber transmitir o amor. É você, sem falar nada, que você é evangélico, que você adora, né? A pessoa chegar e falar assim, você é evangélico? Sim, eu sou não convertida. Mas bem, gente. Então, assim, é muito, muito. Aí eu entendo que é através disso essa paz interior que ele deixa a gente, que pode o mundo. A paz transcende todo entendimento. Então, assim, é isso aí. E é uma coisa que eu falo que eu quero ser sempre nova convertida por isso. Porque é uma paz, é uma coisa que a gente precisa buscar. Você não quer sair desse lugar? Não, nunca mais. Nunca mais. E assim, é isso que eu peço para ele sempre. Uma vez que ele teve misericórdia para com a minha vida, que ele, né, apesar a gente é falho, a gente às vezes acha que a gente quer. Quem somos nós para poder? Na verdade, a gente tem que ser conforme o filho dele foi, né? Mas quem somos nós para estar próximo, né? Tipo, a gente falha. Então, assim, eu peço para ele, para mim, para continuar tendo misericórdia para minha vida e sempre estar me aprofundando mais e estar mais intimamente com ele, porque é maravilhoso a gente estar na presença.
Sobre a questão do perdão, quando você perdoou essa pessoa, você entende que foi uma decisão? De falar assim, a partir de hoje você está perdoado e não ficar alimentando, porque a gente fala, eu te perdoo, tá, Juliana? Não, mas eu não vou me aproximar de Juliana, nunca. Graças a Juliana, você não me beira, Juliana. Na verdade, é isso que o Espírito Santo faz. Não precisa de você chegar e falar com a pessoa. Comigo foi assim. Pode ser que um dia eu vou precisar de chegar e falar. Comigo foi assim, eu não precisei de chegar, até porque eu não estava sem conversar com essa pessoa. Eu simplesmente... Você conversava, mas tinha que... Exatamente. Né? E aí, o Espírito Santo fez com que eu aprendesse a amar essa pessoa. Então, assim, é muito diferente de você chegar perto de mim e falar, eu te perdoo, Juliana, e você ficar naquele canto de lá e eu ficar no canto de cá. Você fez aquilo ali porque você tinha que fazer. É diferente de você liberar o perdão sem que a pessoa nem saiba. Entendeu? A pessoa nem sabia que eu te perdoou, amou e conviveu. Isso. E isso aí que eu acho que é mais importante. Lógico que tem pessoas que acho que vai demorar mais, né? Sim, só que assim, para mim, isso que aconteceu nesse dia foi uma forma dele me mostrar o quão grande é o amor que ele tem comigo. E o que ele quer que eu faça. Ele quer que eu transmita esse amor. E transmitir o amor não é simplesmente você falar que ama a pessoa. É demonstrar, é fazer através de algum gesto. Às vezes, o que eu senti. Às vezes você pensa assim, você não tem a capacidade de abraçar, ou você não tem a capacidade nem de... Você acha que as pessoas, você não pode estar conversando, você não pode estar interagindo com essa pessoa, e ele te mostra que é por aí, através de simples coisas. No meu caso, né? Nesse caso aí, eu tentei me aproximar no café da manhã, né? Lá no almoço, para tentar mostrar que as coisas fluem normalmente, sem que seja uma coisa artificial. Até para mostrar a sua mudança, né? Porque peraí, como é que a Juliana se converteu, mas está com esse ódio, está com esse rancor no coração? De não nem querer chegar perto da pessoa. Então, peraí, acho que não converteu direito não, hein? Né? E aí, às vezes, a pessoa vai falar assim, mas então todo mundo... Não. Lógico que tem certas pessoas que são diferentes. Mas nesse caso aí, dessa pessoa, eu acredito que o Espírito Santo me usou porque precisava, né? E aí eu entendi que essa pessoa precisa de mim também. Precisa do amor. Isso. Então, assim, isso aí que a gente tem que deixar com que ele nos ensine. Para fechar com chave de ouro, como que foi se batizar com o seu marido, com o seu filho e com a sua nora na mesma hora? Então, é inexplicável. Eu falo que foi o dia mais importante da minha vida. Pode ser que vai acontecer mais outros, né? Porque quando a gente está na presença, eu acredito que isso foi só o começo. Mas foi muito emocionante. E assim, eu não esperava. Para quem uma pessoa que nem queria ir na igreja, né? De repente eu já consegui levar ele na igreja. De repente eu já consegui levar ele no encontro. E de repente eu consegui fazer com que a gente batizasse no mesmo dia. Então, assim, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar e não dá para entender o tamanho do amor que ele tem pela nossa vida. Porque aquilo que é inacreditável é que ele mostra para a gente que é possível sim, no momento que a gente busca, no momento que a gente abre o coração para ele e fala assim, eu quero que isso aconteça. E eu falei um dia na célula que eu e a minha família serviremos ao Senhor. E para mim isso foi só o começo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eles batizaram e agora estão na igreja, está tudo maravilhoso. Lógico que eles, pela prova. Eles não têm essa mesma sede. Cada pessoa, né? Eles não têm essa mesma sede.
E às vezes eu até entendo, né? Porque, mas, e também eu acredito que é um propósito também de Deus para com a minha vida, porque quanto mais eu tenho sede, quanto mais eu busco, quanto mais eu mudo, quanto mais eu mostro para eles o que é possível fazer, é onde eles vão se lapidando também, Onde né? a nova convertida Juliana quer chegar? Qual é o seu maior sonho hoje? O motivo das Então, suas orações? hoje, o meu maior sonho é continuar na presença. Eu continuar na presença. Meu maior pedido, que eu mais peço ele, é isso, que eu continue com essa mesma fome, com essa mesma vontade, quando eu não estou, eu oro e peço para ele, para mim sempre continuar porque eu acredito que é através disso aí que eu vou conseguir as outras coisas. Porque, igual eu te falei uma vez, eu acho que eu te falei, eu era uma pessoa que não sonhava, que eu achava que as coisas não iam acontecer. Hoje eu já consigo sonhar, né? Eu falei que o meu sonho era que eu e a minha família serviremos ao Senhor, e eu achava que isso era impossível de acontecer. E ele me mostrou que não, né? E que isso não é que as pessoas não têm a mesma sede que eu, mas é através da minha sede que eu vou conseguir. Porque é muito, para mim é inacreditável eu dar um testemunho igual ontem. Eu comecei a falar na cela, que eu vejo meu marido chorando e que eu vejo meu filho também, e depois no final eles falaram comigo que eu tinha feito, que apesar do jeito de eu falar com ele, que eles se emocionaram e que eu falei muito bem. Então, assim, através disso aí, dessas pequenas coisas que eu falo assim, oh Deus, então eu estou indo no caminho certo. E aí é isso mesmo que eu quero. Porque se eu conseguisse fazer, às vezes, já chegou o dia de eu ir no culto e falar assim, que nenhuma pessoa se converteu por você, né? Você não tem uma pessoa, você não traz pessoa na igreja, as pessoas Nós temos esse poder, né? Isso aí são coisas que o Espírito Santo faz. Mas eu percebo que para mim é muito importante o fato de que um dia, quem sabe, o meu filho vai estar dando testemunho dele, o meu esposo vai estar dando testemunho dele, a minha filha ou minha nora, e aí através disso eles vão falar assim, foi a partir da mudança da minha mãe, foi a partir da mudança da minha esposa que eu fui tocada pelo Espírito Santo. Isso aí para mim já me basta. Se você pudesse falar para alguém que está assistindo, fazer um convite para essa pessoa que às vezes está no mesmo lugar que você estava, de estar perdido, de estar sem sonho, de estar sem esperança, o que você falaria para essa pessoa hoje? O que ela vai encontrar em Deus? O amor, que é a coisa mais importante, que às vezes a gente busca esse amor aonde não tem nada a ver, né? Às vezes a gente busca o amor na rede social, o amor na aparência, mas ele é tão simples, ele quer mostrar o amor verdadeiro, que é o amor dele por nós, aquele amor que ele fez com que o filho dele viesse aqui e fosse crucificado, apedrejado e morto e assim, e depois ser ressuscitado por nós. Existe um amor maior que esse? Não. Então, a partir do momento que você abre o seu coração para ele, você vai entender que não tem mais importância nenhuma nada. Tudo assim tudo se torna muito fácil quando você entende o amor dele pela sua vida e você entrega a sua vida para ele e fala assim e tenta entender a palavra dele, porque toda vez que eu peço para ele falar comigo através da Bíblia, ele fala. Então, assim, e é muito sobre o amor. Se você for olhar, antes eu tinha visão que eu nem queria ler a Bíblia, quando eu estava na igreja católica, às vezes eu falava assim, não, mas às vezes ele é tão mal, né? Como assim que Deus é mal? E hoje eu entendo que não tem nada disso. Ele é muito... A única palavra que traduz o que te faz se entregar, o que te faz querer conhecer
Jesus, o que te faz ler a Bíblia? O que te faz querer entender? O que te faz querer estar próximo dele? É o amor que ele tem pela gente e é o amor que a gente tem que tentar retribuir a ele. Porque mesmo que a gente tente, que a gente rasgue o coração, que a gente queira estar na presença dele, eu ainda acho que não é o suficiente pelo que ele faz pra gente. Pela misericórdia que ele tem pra gente. Amém. Obrigada. Boa noite, gente. Como o Tiago já falou, meu nome é Juliana. Sou uma nova convertida. E aí, eu ficava doida para chegar logo o dia de acabar a quaresma, né? Para vir o sábado da Lelita. Aí você compensava.